Preparem o bolso de novo. A Petrobras anunciou aumento pela terceira vez do preço do gás de cozinha a 5%. E teve operação que mirou em prostituição e tráfico de drogas. Mais de 10 pessoas foram presas no Distrito Federal. E hoje, depois de um ano de obra, a Praça da Galeria dos Estados foi entregue finalmente à população. E veja também, o DF ganha reforço contra a crise de violência doméstica durante a pandemia. Uma boa tarde, eu sou Rodrigo Orengo, sejam bem-vindos e sextou, porque a gente não pode perder a esperança mesmo em meio à pandemia. O gás de cozinha vai ficar mais caro a partir de hoje e o preço do botijão vai passar de R$ 70 para quase R$ 100. Essa já é a terceira alta em menos de 30 dias. Um aumento atrás do outro. Primeiro foi no dia 23 de maio, 5%. Em 5 de junho, mais um de também 5%. Hoje, dia 19 de junho, o terceiro aumento foi autorizado e anunciado pela Petrobras. Mas o reajuste foi criticado pelo Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás GLP do DF. Não há elementos que possam justificar mais um reajuste em menos de 30 dias. Estamos em meio a uma pandemia que está afetando diretamente as famílias mais carentes. O aumento vale para todo o país, mas o valor pode ter variação dependendo da área de distribuição. Por enquanto, está entre os R$ 70 e os R$ 100 o preço médio. O aumento do botijão de gás de uso doméstico de 13 quilos ainda não foi repassado para o consumidor final. Isso porque as distribuidoras ainda estão com o estoque antigo. Ressaltamos que há uma queda nas vendas devido à elevada compra antecipada do gás de cozinha na crise do desabastecimento. No acumulado, foram 3 reajustes em menos de 30 dias. Mas o sindicato deixou claro que cada setor de revenda tem a política de preço livre. O DF tem 482 empresas autorizadas para comercializar o produto. Moradores do Sol Nascente entraram em contato com a Band pedindo ajuda para mostrar um problema grave: o descarte irregular de lixo hospitalar. Olha, no meio da rua tem seringa, agulha e nossa equipe foi até o local e vai mostrar agora essa situação. São tantas agulhas e seringas que não tem como contar. Nesta parte tem uma quantidade, ao lado um pouco mais, uma caixa inteira cheia de agulhas. Tudo isso está no meio da rua, no Sol Nascente, e a um pouco mais de 3 quilômetros da UPA de Ceilândia. Segundo Elias, já faz mais de 2 meses que o lixo está aí. Fazendo uma caminhada e me deparei aqui com várias caixas de material hospitalar, né? E descartado em local impróprio. Os moradores ficam preocupados com esses produtos descartados de forma errada. Aqui é um local que várias crianças brincam aqui, ó. E aí, como você pode ver, isso é um perigo, né? Porque aqui nós temos várias crianças que passam aqui nesse local, nós temos escola aqui próximo, né? Ter um descarte inapropriado aqui no nosso setor é inadmissível, né? Os moradores ficam preocupados com a possibilidade de algum popular ser infectado por alguma doença, principalmente da Covid-19. No Sol Nascente está tendo vários casos, né, de coronavírus aqui no nosso setor, várias pessoas contaminadas. E é ações como essas aqui que a gente fica na dúvida, sem saber se é isso aqui que está trazendo também para aumentar os números de casos, né, aqui na nossa comunidade. A administração do Sol Nascente informou que o descarte do material de serviços de saúde é de responsabilidade das unidades que produzem esse lixo. Eles devem entrar em contato com as empresas autorizadas e licenciadas para coleta e transporte e também incineração do produto. Disseram ainda que a fiscalização é feita pela Vigilância Sanitária e pelo DF Legal. E denúncias podem ser feitas pelo telefone 162, então liga aí para o 162, o descarte de lixo hospitalar em área pública é considerado multa grave, que pode render multa de quase R$ 3.000. Agora a gente vai atualizar aqui os números do Covid-19 no Distrito Federal. As informações são da Secretaria de Saúde. O total de casos confirmados é de 20.825. Nas últimas 24 horas, é 29.825. Você está vendo aí já no nosso gráfico. E realmente, nas últimas 24 horas, o DF registrou 9 mortes pela Covid-19 e com isso o número total de mortes é de 388, número final por enquanto.
O número de recuperados é de 18.816. Olha, ainda falando aqui sobre Covid-19, o DF atinge menor taxa de isolamento social da pandemia. O índice foi divulgado pela Casa Civil. Quem vai trazer mais informações é o Adriano Oliveira, já vai aparecer aqui na nossa tela. Conte pra gente as novidades, Adriano. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Orengo. Muito boa tarde a todos. Preocupa bastante. O índice de isolamento está na faixa de 39%. No dia de ontem foi registrado 37%, mas ao somar os últimos dias das últimas semanas no Distrito Federal, a média dá algo em torno de 39%. Essa taxa de isolamento ela serve muito como parâmetro para medidas e até mesmo para tentar controlar a situação do coronavírus. A gente acabou de ver aí números alarmantes de casos e também de mortes no Distrito Federal e acaba preocupando. Assim como a gente está vendo nas imagens, as pessoas que utilizam as máscaras, mas não são todas. Tem muitas pessoas que ainda não têm a conscientização com relação a manter o distanciamento social. O isolamento são para aquelas pessoas que realmente podem cumprir o isolamento neste momento. Uma pesquisa realizada, inclusive, pela Codeplan, mostra que a situação está chegando a um ponto mais grave nas chamadas zonas de periferia. E Ceilândia é que hoje apresenta a pior situação, com os casos crescendo a cada dia, junto com o Samambaia e Estrutural. Acaba preocupando o governo e ações devem ser realizadas nessas áreas, Orengo. Adriano Oliveira, que está vestindo a camisa hoje da Band News FM, falando do estúdio da rádio, porque hoje a gente tem que celebrar os 13 anos da Rádio Band News FM Brasília. Um dia especial, né, Adriano? Sem dúvida, Orengo. São 13 anos levando informação para você no Distrito Federal em 90,5. Também hoje em dia pelas redes sociais, pelos nossos canais de interatividade. E é fundamental esse contato que a Band News FM tem diariamente com seus ouvintes. Inclusive a gente vai ver um deles, o Wagner José Santos, acompanhado do seu cachorrinho Shakespeare, que manda um recado para a gente. Eu sou o Wagner José Santos, fotógrafo. Esse daqui é o Shakespeare. E a Rádio Band News FM significa na nossa vida o companheirismo, a amizade. É como aquela pessoa que você espera o dia inteiro para ver e sabe que vai ter uma boa conversa, sabe que ela vai estar sempre do seu lado e que não vai deixar nenhum problema passar, porque ela sempre vai estar contigo. É assim a Band News FM para os seus ouvintes. Um amigo que pode contar para a vida inteira. Né, Shakespeare? Manda beijinho. Feliz aniversário, Band News FM. Tenha mais 13 anos de vida, muitos mais anos. Beijo. E os parabéns não só para a nossa equipe, né, mas para todo o grupo Bandeirantes de Comunicação e principalmente para o nosso ouvinte que faz a cada dia a nossa Band News FM, Orengo. Parabéns para você também, viu? Para todos nós, valeu, Adriano. Em um segundo tudo pode mudar. Mudou muito nesses últimos dias, né? Inclusive, geralmente a gente faz o nosso programa externo, nosso café da manhã com ouvintes. Dessa vez foi uma celebração virtual, claro, em função da pandemia. Mas, Adriano, tudo isso vai passar, a gente vai vencer essa pandemia. Olha, uma das formas mais eficazes para conter o avanço da Covid-19, é claro, é ficar em casa, a gente sabe, mas para muitas mulheres, o ambiente que deveria ser seguro em tempos de pandemia é sinônimo de violência. E para ajudar esse grupo, o Ministério Público criou um material de prevenção que acolhe e orienta por meio do WhatsApp. E neste ano, a capital já registrou mais de 3.800 casos de agressão doméstica. O confinamento provocado pela pandemia de Covid-19 foi um dos motivos para criar o material online. Nesse período de quarentena, mais de 50 mulheres que solicitaram medidas protetivas receberam material da Promotoria de Justiça de Braslândia. O aumento desses índices de violência doméstica, nesse momento, coincide com a impossibilidade da gente atuar presencialmente, acolher as pessoas presencialmente na nossa promotoria. A gente chegou à conclusão que era necessário implementar algumas iniciativas simples, mas, na medida do possível, eficientes o suficiente para alcançar essas mulheres. A iniciativa é uma das etapas do projeto Tardes de Reflexão. Desta vez, o conteúdo em formato de vídeo é encaminhado para o WhatsApp da mulher. No material, há a informação de onde e de como pedir ajuda. É crucial que elas tenham acesso à informação, que elas compreendam o que é violência doméstica, quais as suas manifestações típicas e quais os instrumentos estão à disposição delas
para romper o ciclo de violência. Nesta semana, o DF ganhou outro reforço no combate à violência doméstica. A segunda Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que em apenas 5 dias de funcionamento, registrou 38 ocorrências e 8 prisões em flagrante. Aqui vale a pena reforçar que a denúncia de violência contra a mulher pode ser feita de forma anônima pelos telefones 180 ou pelo 190. Olha, apesar da Lei Maria da Penha, que é muito dura, apesar de tantas campanhas e advertências, a violência doméstica continua imparável entre nós. Houve uma redução que foi significativa de 4.000 e poucos casos para 3.800 nos primeiros 5 meses deste ano, mas ainda assim é muita gente, é muita covardia que continua sendo praticada, principalmente contra mulheres indefesas. Cada um de nós, o vizinho, o parente, o colega de trabalho, cada um que tenha conhecimento de uma mulher ou de uma criança vítima de abusos e também de violência tem o dever de denunciar às autoridades. Essa covardia tem que parar. E depois do intervalo, a Câmara Legislativa aprova o projeto que socorre empresas durante a pandemia e o Band Cidade está voltando daqui a pouco. Coronel Cláudio Fernando Conde é o novo subcomandante-geral da Polícia Militar do DF e a nomeação foi publicada no Diário Oficial aqui do Distrito Federal. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Ângelo Nascimento. E esse novo subcomandante vai impedir, Ângelo, manifestações violentas aqui na Esplanada dos Ministérios. Conta para a gente por que dessa mudança. Boa tarde. O Ângelo está nos ouvindo? Seguidinho o Ângelo vai trazer mais detalhes? Então, seguidinho o Ângelo vai trazer mais informações para a gente. Agora sim. Manda aí, Ângelo, pode falar. Senhor Engo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, como você destacou então, agora o Comando Geral da Polícia Militar aqui do Distrito Federal já tem um novo nome definido. Se trata então de Cláudio Fernando Conde. A nomeação dele saiu na edição do Diário Oficial aqui do Distrito Federal nesta sexta-feira. Só para a gente poder lembrar um pouquinho nessa definição, essa dança das cadeiras no GDF, inclusive gerando aí dentro do Subcomando Geral da Polícia Militar. Isso começou na segunda-feira após uma determinação então do governador Ibanez Rocha pela exoneração do também coronel Sérgio Luiz Ferreira de Souza, depois do episódio então dos fogos de artifício lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. Tem essa determinação por parte do governador Ibanez Rocha, teve muitas críticas, inclusive por parte do chefe do executivo, porque tiveram ameaças, por parte desses manifestantes lá favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, ameaças e também xingamentos ao governador Ibanez Rocha. Então, por isso, essa definição agora no Subcomando Geral da Polícia Militar. Só para a gente poder encerrar sobre esse ponto, Cláudio Fernando Conde era chefe do Estado-Maior da PMDF e, nesse caso, também, nesse cargo, ele era o principal assessor do Comando Geral da corporação. Orengo. Agora, Ângelo, conta pra gente também novidades sobre um auxílio emergencial para empresas aqui no DF. O que deve sair do papel? Exatamente, Orenga. A expectativa é que esse texto agora, que seguiu então para a sanção do governador Ibanez Rocha, possa sair nos próximos dias aí já uma definição para essas empresas, pequenas e médias empresas aqui do Distrito Federal. A expectativa é que nos próximos dias então o governador sancione ou vete esse texto, inclusive é de autoria do próprio Executivo. Valeu, Ângelo, de olho em mudanças importantes e nessa relação entre o Executivo local e o Legislativo para ajudar as empresas. Vamos falar aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que abriu investigação contra o advogado da família, o presidente Jair Bolsonaro, o Frederic Youssef, por possível, inclusive, informação lá que possa ser escondida de investigadores, que vai trazer mais detalhes para a gente. É a Natália Pazzi, falando lá do Palácio do Planalto. Conta para a gente as novidades, Natália. Boa tarde. Oi, Orengo, muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. E toda essa prisão do Fabrício Queiroz, do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, gerou todo um efeito cascata, Isso porque toda essa questão, essa ação dessa prisão que aconteceu ontem no interior de São Paulo, levou a oposição aqui no Congresso Nacional a reforçar pedidos de cassação de mandato do senador Flávio Bolsonaro. Isso porque Flávio, ele é alvo já de 2 representações por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética do Senado, e ambas essas representações pedem justamente
justamente essa cassação de mandato do parlamentar. Inclusive, PT, PSOL e Rede Sustentabilidade também pedem o afastamento de Flávio Bolsonaro do cargo de secretário da mesa do Senado, enquanto estiver tramitando, então, esses processos, enquanto durar esse processo no colegiado. E é importante a gente destacar, Orengo, que o Conselho de Ética do Senado, ele não se manifestou sobre essas representações desde quando a primeira denúncia foi protocolada. Isso foi em fevereiro deste ano. Então, ambas essas denúncias que já existem no Conselho de Ética do Senado, elas foram juntadas porque elas têm temas semelhantes e se referem ao mesmo parlamentar. Também é importante a gente destacar que é aguardada ainda uma posição, uma manifestação sobre essa admissibilidade pela Advocacia Geral do Senado, o que ainda não aconteceu. Então, desde fevereiro, existem essas representações de cassação de mandato do senador Flávio Bolsonaro. A primeira foi feita em fevereiro. A gente aguarda ainda o Conselho de Ética do Senado se pronunciar, já que agora, com a prisão de Fabrício Queiroz, tudo isso ficou ainda mais forte, Orengo. Obrigado, Natália Paz. Investigações sobre Fabrício Queiroz, que estava lá na casa do advogado Frederic Wassef, que representa, inclusive, Flávio Bolsonaro. Muitas repercussões hoje aqui em Brasília, mas vamos falar aqui também de um assunto importantíssimo sobre as eleições deste ano que vão ser discutidas no Congresso Nacional na semana que vem. Isso porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a casa deve iniciar já na terça-feira que vem a análise de uma proposta para alteração das datas das eleições. A gente está em meio à pandemia, essa discussão está sendo feita até para mudar padrões lá eleitorais ainda neste ano. O relator dessa proposta é o senador Everton Rocha, do PDT, com o presidente do TSE, o ministro Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso já está discutindo esse assunto, assim como outros especialistas. Então vamos trazer agora para essa informação, para esse debate, o João Pedro Melo, que vai trazer mais detalhes para a gente. Diga aí, João Pedro, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. É isso, a gente teve uma reunião na semana passada entre o relator dessa matéria, o senador Everton Rocha, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Roberto Barroso, e aí ficou decidido, então, que na semana que vem vamos ter uma sessão, segunda-feira, especificamente, para discutir esse adiamento das eleições. Davi Alcolumbre marcou essa sessão hoje, agora há pouquinho, e destacou o seguinte, que as discussões nos bastidores já estão bem avançadas e que a tendência, então, é de que o primeiro turno dessas eleições ocorra em 15 de novembro, 42 dias depois da data inicialmente prevista. A justificativa é um parecer científico que foi enviado ao Congresso Nacional por médicos e infectologistas de todo o mundo e também do Brasil, obviamente. Esse parecer destacava que a pandemia ainda não vai ter terminado na data prevista para a eleição, então destacou também que é preciso fazer essa questão, essa mudança na data das eleições. Valeu, João Pedro Melo vai acompanhar esse debate, trazer todas as atualizações para a gente aqui no Band Cidade. Vamos falar agora de educação, vamos agora à opinião do Cláudio Humberto sobre a demissão do ministro Abraham Weintraub. Ao anunciar a decisão de deixar o Ministério da Educação, Abraham Weintraub aparece ao lado num vídeo do presidente Jair Bolsonaro. O presidente depois fala e não agradece o trabalho de Weintraub, como é praxe em ocasiões desse tipo. Tampouco elogia o desempenho do ministro. Não há o que elogiar. Esse ministro trouxe apenas constrangimentos para o governo, péssimas notícias o tempo todo. Não contribuiu em nada para modificar o quadro que o atual governo herdou de uma educação em que as pessoas, as crianças, não sabem fazer operações simples, em que adolescentes não sabem interpretar um texto. Essa contribuição Weintraub ficou devendo ao país e à educação. A impressão que ficou é que o presidente Jair Bolsonaro estava louco para dar um pulo e um soquinho no ar de comemoração pela saída do ex-ministro da Educação. Depois de 2 anos, a Galeria dos Estados começou a ganhar uma nova cara. As pistas de acesso ao Eixão estão liberadas e uma praça urbanizada foi inaugurada hoje pela manhã. O verde tomou lugar justamente daquele ambiente com plantio de palmeiras e ipês coloridos, além de lâmpadas de LED instaladas em toda a área externa. A revitalização e a urbanização da Praça dos Estados é fruto de um projeto elaborado pela Nova Cap em parceria com a SEB, Detran e as secretarias de governo e de obras. E do lado de dentro, as obras continuam. O trabalho de revitalização da Galeria dos Estados começou em fevereiro de 2019,
um ano depois da queda do viaduto. Ao todo, foram investidos até agora R$7 milhões. Vou falar aqui do combate ao tráfico de drogas. 35 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje de manhã pela Polícia Civil em 10 regiões administrativas. Mais de 20 pessoas foram presas e as quadrilhas investigadas vendiam cocaína, droga sintética em áreas nobres de Brasília. Drogas no conforto de casa. Era assim que as quadrilhas investigadas trabalhavam. O alvo da Polícia Civil foram 6 grupos criminosos que faziam a venda das drogas. De acordo com as investigações, 2 dos 6 grupos eram formados por garotas de programa que ofereciam um pacote que contava com sexo e drogas. As quadrilhas tinham a ajuda de transportadores, na maioria das vezes taxistas, que após as negociações com os clientes entregavam as drogas. Um outro grupo já trabalhava de uma forma diferente. Os entorpecentes eram divulgados na internet e entregues como forma de delivery para o usuário. Já outras 2 organizações trabalhavam com a venda de cocaína para outros traficantes. Uma delas, inclusive, fazia parte das facções Comboio do Cão e Primeiro Comando da Capital, liderado por Marcos Camacho, Marcola, que cumpre pena no Presídio Federal em Brasília. As investigações mostraram que os grupos não tinham ligações, mas faziam um trabalho parecido quanto à entrega das drogas. As buscas foram realizadas em Águas Claras, Candangolândia, Setor Hoteleiro Norte, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Planaltina, Braslândia, Lago Norte e Goiânia. A seguir, a quarentena tem inspirado muita gente a produzir cápsulas do tempo. É isso mesmo, o Band Cidade volta daqui a pouco. A quarentena tem inspirado também muita gente a produzir, sabe o quê? Cápsula de tempo. É isso mesmo. No futuro, elas vão revelar como a gente conseguiu enfrentar aí essa pandemia. Aprendi que precisamos ser menos egoístas e mais companheiros das pessoas. Guilherme é escoteiro do ramo Lobinho e recebeu um desafio no último sábado: preencher as páginas de um arquivo chamado Minha Cápsula do Tempo. E ele recebeu essa atividade através da nossa chefia, que passaram e orientaram para que a gente efetuasse, para que no futuro eles tivessem uma lembrança sobre como ele se comportou, o que ele pôde ajudar. Querido e reconhecido amigo Guilherme, com certeza ao ler novamente essa carta, estarei mais experiente e também terei perdido o melhor da minha vida, a infância, a inocência infantil. A cápsula do tempo vai ser guardada em casa até o Guilherme ter a própria família. Imagine quando estiverem adultos, muito distantes dessa pandemia, dessa quarentena, e puderem ler como se sentiam, que brinquedos gostavam, o que faziam com a família. Olha, essa é uma brincadeira que realmente fica para a história. Eu achei muito legal, porque quando eu ficasse mais velho, eu podia ver como eram as coisas que estavam acontecendo nessa época de pandemia, eu mostrar para os meus filhos. Na família do Raul, essa não é a única cápsula do tempo. Esta outra, com as páginas amareladas, começou a ser escrita em 1875. Atravessou séculos até registrar o nascimento dele. Nasceu seu filho Raul no dia 11 de janeiro de 1968. Um menino lindo. Tem até a indicação da morte de um parente na época da gripe espanhola. Histórias que se confundem no tempo, mas não nos deixam enganar. Alegrias e também dificuldades passam num simples virar de páginas. E agora é hora de ficar atento às dicas do nosso personal trainer. E o Parque da Cidade, o Parque Nacional de Brasília, aliás, conhecido como Água Mineral, foi o cenário escolhido para as atividades. Confira aí. A gente vai fazer primeiro a corrida estacionária, que é uma corrida normal, só que no mesmo lugar. A gente pode fazer durante uns 30 segundinhos ou de acordo com a sua capacidade. Terminando, a gente vai para o polichinelo, que a gente está acostumado a fazer desde a época da escola. E tem um que é um pouquinho mais complicado, que a gente pode fazer, que é, a gente vai dar um passo para o lado e fazer um afundo. Dá um passo para o outro lado, faz um afundo. Com isso, a gente vai conseguir aquecer muito mais o nosso corpo e ter uma atividade física bem feita, beleza? Espero ver vocês na semana que vem e um beijo. Acabou de chegar a informação aqui na nossa redação que Leandro Cruz é o novo secretário de Educação e vai ter um grande desafio pela frente, que é justamente avaliar a retomada das aulas
no setor público, setor privado. A gente vai ter mais informações no Band Cidade, segunda edição. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui.